em um tempo em que as pessoas querem uma motivação para ir em algum templo religioso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de, a cada dia, desenvolvermos a nossa consciência no espírito da necessidade de nos mantermos firmes servindo a Deus, sem precisarmos de adereços externos para nos sentir motivados para adorá-lo. Eu tenho sempre batido no mesmo diapasão, na mesma tecla a respeito disso, deste evangelho híbrido, este evangelho miscuído, prostituído, que não transforma ninguém, que não molda a vida de ninguém. É simplesmente um outro evangelho, porque o evangelho de Cristo, ele nos transforma e nos impulsiona a servirmos a ele, não mais, eu digo não mais, porque muitos de nós no começo de nossa fé sim, mas não mais pelo que ele tem a nos oferecer, mas pelo que ele é. E isso é que o importa para aqueles que de fato são do Senhor e que procuram servir a ele em todo o tempo, independente das circunstâncias. Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos abrindo nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 4. Você que vinha acompanhando aí aquelas ministrações que eu estava dando a respeito do homem espiritual, breve nós estaremos retornando, né? Tinha que dar uma pausa para vocês refletirem, porque de nada adianta um acúmulo de informações e essas informações não se transformarem em conhecimento. Uma coisa é você receber informação ou informações, outra coisa é você transformar essas informações em conhecimento. A informação, ela chega, e se não for processada, ela vai embora. O conhecimento não. O conhecimento, a informação transformada em conhecimento, ela permanece. Amém? Então é muito diferente informação para conhecimento. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 4. Do verso 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Podeis tomar os seus assentos, poder sentar, em nome do Senhor Jesus. Na semana passada, na quarta-feira passada, eu, pela graça de Deus, ministrei aqui uma palavra mostrando que o objetivo de nós nos reunirmos é estarmos na expectativa de que todos podem ser usados pelo Espírito Santo. Ou seja, não há uma estrela no lugar sagrado, no lugar aonde se oferece culto ao Senhor. Então, quando eu estou a dizer que não há estrela, não deve ter estrela no lugar sagrado, seja essa estrela que as pessoas queiram nomear como tal, seja um pastor de nome, seja um cantor também de nome, não, seja um artista que supostamente tenha se convertido, não há lugar de destaque no ajuntamento dos santos. Não há essa pessoa elitizada. É isso que nós temos que perceber e entender, que todos nós somos nivelados pela mesma estatura no reino espiritual. Jesus, ele disse que aquele que no meio de vocês está querendo se aparecer, aqueles que no meio de vocês quer ser o grande, o maior, quer estar em destaque, que seja o menor. E nós estamos vendo uma cultura de ajuntamentos daquilo que se dizem culto ao Senhor, com essas manifestações estranhas, com esses destaques estranhos, aonde a criatura é mais devotada do que o Criador. E nós temos que ter cuidado com isso. Ao entrarmos de um lugar sagrado, pelo menos entendemos como este, nós não temos que estar preso a nada, nem mesmo a ornamentação do ambiente. Nós não podemos nos distrair com nada,
Porque o nosso homem interior, o nosso espírito, não se apreende a nada que é externo. O nosso espírito só quer uma coisa: adorar o Senhor. Amém? O nosso espírito só quer uma coisa: servir a Ele. O externo pouco importa. Então, quando nós começamos a desenvolver e a praticar este conceito de que todos são úteis e podem ser usados pelo Senhor, nós vamos usar o ajuntamento cristão na expectativa de nos tornarmos vasos úteis nas mãos do Senhor para a edificação do corpo, para a edificação da igreja como um todo. Não só quem está aqui na frente, mas você aí mesmo. Deus pode tomar você, se assim você vir com esta cultura dos céus, se assim você vir com este pensamento dos céus, de rendição, de entrega. Senhor, eu estou aqui para fazer o que tu queres, estou aqui para ser útil, para te servir, servir a Grace, servir a congregação. Você não tem que sentar aí e ficar na expectativa simplesmente de Deus usar o pastor ou quem está aqui por detrás da tribuna, do púlpito, porque você também é membro do mesmo corpo. Que em unidade somos guiados por uma única cabeça, que se chama Jesus. Então descubra qual é a sua função nesse corpo. Quando você começar a perceber qual é a sua função nesse corpo, poder do Espírito Santo vai começar a vir sobre você. Se você for ouvido, ele vai abrir a sua audição. Se você for olhos, ele vai abrir os seus olhos espirituais. Se você for mão, ele vai lhe impulsionar para servir de alguma forma. Somos membros. E o que nós lemos aqui, você pode estar, mas o que é que tem a ver com o texto? Tem muito a ver. Aqui nós temos o retrato de uma igreja, de um corpo de cristãos numa cidade, e no caso aqui em Jerusalém, que tinham esta consciência. Lá estavam os apóstolos, lá estavam aqueles homens e mulheres que andaram com Jesus, que conviveram pessoalmente com o Verbo, com a palavra viva que se fez carne. Mas lá estavam também, e já se contava, os milhares que haviam se convertido. E todos já estavam percebendo que a unidade deles era uma unidade de movimento, não só do colegiado apostólico para eles, mas o movimento como um todo. Todos eram úteis para o Senhor, todos, sem exceção. E o texto que nós temos aqui em apreço, os versos finais, que são as orações, não dos apóstolos, mas a oração da igreja em Jerusalém, porque a dor de um
era a dor de todos. Por isso que quando oraram, eles tiveram resposta. Por isso que quando oraram, o lugar aonde eles estavam tremeu com a visitação do Senhor. Você imagina o que é isso? Alguém pode, algum cético, pode querer dizer aqui que esse tremor que houve é uma hipérbole, é uma linguagem figurada de exagero, para mostrar o quanto eles estavam unidos, mas não é. O texto aqui diz que tremeu mesmo o lugar. Tem nada de hipérbole, tem nada de exagero, tem nada de figurado aqui. Porque quando a igreja, quando um grupo de crentes, de cristãos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, tem a consciência do que eles são, e da intimidade que eles têm com Deus, quando eles oram, alguma coisa vai acontecer. A oração desse corpo de cristãos não passa desapercebido diante do trono de Deus. Se tem uma coisa que o diabo, ele odeia, e é por isso que ele vai entrar na vida daqueles crentes desavisados, que não estão vigilantes, para levantar discórdias, insatisfações, com uma pseudo-santidade. É tudo que o diabo quer, porque uma congregação dividida, aonde existe pessoas cultivando os seus próprios interesses, ela não tem poder, ela não exerce autoridade no reino espiritual. É preciso que haja unidade de coração. É preciso que nós coloquemos de lado os nossos pressupostos, os nossos interesses. Nunca se ouve tantas portas daquilo que é chamado igreja abertas no Brasil como nos dias de hoje. Agora a pergunta é: qual a influência que essas portas estão causando em sua comunidade? O tráfico de entorpecente cada dia mais crescendo, a violência descambada, descontrolada, comunidades inteiras mergulhadas no caos. Isso serve até para nós mesmos. Então alguma coisa está errada com o nosso cristianismo, alguma coisa está errada com a nossa unidade, alguma coisa está errada com a nossa percepção de evangelho, alguma coisa está errada com o nosso coração, nunca em Deus e nunca em sua palavra. O problema é que nós não somos humildes o suficiente para voltarmos atrás. Queremos sempre continuar, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo no erro, mas queremos continuar caminhando para frente, mas estamos caminhando para trás. Igrejas hoje são vistas como meras instituições religiosas. Instituições religiosas. Por quê?
porque não tem unidade, porque não tem o poder de Deus. Os seus líderes estão mais preocupados com o estrelato. Hoje é chique alguém dizer que é crente, que faz parte dessa ou daquela comunidade. Mas não há poder, não há autoridade espiritual para mudar a sua comunidade. Essa igreja aqui, ela é o retrato ela é o tipo da igreja que Deus espera de cada um de nós, ou da igreja que Deus espera de nós. Enquanto estivermos satisfeitos com a nossa religiosidade, envia ao culto sem nenhuma expectativa de Deus, somente para ouvir a pregação, acompanhar louvores ou alguma atividade de apresentação ou coisa semelhante, não vamos ver Deus. Essa igreja, no primeiro século, ela deu trabalho para o diabo. Satanás tentou entrar de toda maneira para atrapalhar esta igreja, mas ele só encontrou resistência. Ele tentou entrar através da perseguição, e a gente vai ver aqui, só para contextualizar vocês, o capítulo 3, aí o capítulo 4, fala da prisão de Pedro e João, e depois eles são ameaçados para não falar mais no nome de Jesus. Como as autoridades local não puderam segurar por muito tempo aqueles homens de Deus, então soltaram, liberaram eles. E o que fizeram eles? O que fizeram esses homens de Deus? Observe que não havia estrelas. Pedro e João tinham consciência de que eles eram servos, líderes para servir e não para se destacar. É diferente. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir, eles eram líderes constituídos por Jesus, e depois do Pentecoste, autenticados pelo Espírito Santo, para servir, e não para se destacar, para ser visto lá do topo. Por isso que eles tinham autoridade, por isso que eles caminhavam debaixo de um céu aberto. Quando eles oravam, Deus respondia. Que eles não buscavam a sua própria glória, eles em todo tempo buscavam a glória de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e eles não mediam dificuldade para repreender qualquer um que se manifestasse com espíritos estranhos no meio deles. Eles não tinha essa de ser educado com coisas erradas.
Observe aqui o capítulo 4. A partir do verso 23. Observe que não havia estrelas. Eles tinham uma pura consciência que eram mais um membro do corpo. Amém? Eles eram mais um membro do corpo. E como era mais um membro do corpo, o que eles fizeram? Buscaram a ajuda do corpo. Eles tinham plena certeza que se eles buscassem ajuda no corpo e orassem junto com o corpo, no caso a congregação local ali de Jerusalém, eles seriam ouvidos por Deus. E solto eles, no caso Pedro e João, foram para quem? Para os seus, para a congregação, para onde estavam os seus irmãos em Cristo, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Humildade. Não havia ar de superioridade ali. Essas coisas precisam ser resgatadas entre nós. Esse movimento de corpo entre nós, essa expectativa de entrega entre nós. O verso 24 diz: e ouvindo eles, ouvindo quem? Os irmãos da congregação ali em Jerusalém. O que fizeram? Tomaram a queixa de Pedro e João para si, e juntos clamaram a Deus. Você sabe o que é uma multidão de crentes orando? Parece uma cachoeira. Não dá para distinguir muito as vozes. Ali já havia mais de 4.000 crentes. Deixa eu ver aqui, só para fazer a conta. Já havia muito mais, uns 7.000 ali mais ou menos. 3.000 no dia de Pentecostes. Mas houve uma outra contagem aqui. Vocês procuram aí, eu não vou procurar não. Mas já havia um número expressivo. Sei que os números foram aumentando rapidamente. Então você imagina a cachoeira. Não era só o Pedro lá orando, era todo mundo. Vocês entendem? A dor de Pedro e João era a dor da congregação, do povo de Deus ali. Existem barreiras, existem empecilhos, existem obstáculos para uma congregação que cultiva um só objetivo, que é o reino de Deus. Não vai existir. Não tem demônio, não tem capeta, não tem autoridade, não tem governo, não tem nada que pare essa igreja. Quando eu estou falando nada para essa igreja, me vem aqui na mente, a igreja perseguida, mas que são sufocadas demasiadamente. Mas quando eu olho
Leda, e veio acompanhando a história, o contexto, parece que, desculpa eu falar dessa forma, é o que eu percebo, parece que são tradicionais. Vocês estão entendendo? Porque parece que é uma aceitação natural daquilo. Não se há uma autoridade, uma busca de poder para levantar a mão e os demônios começarem a cair por terra. Quem está perseguindo ficar endemoniado e cair por terra na hora. Parece que são evangelizados mais por essas igrejas tradicionais. Vocês entendem? Que não crê nos dons espirituais, não crê na ação do Espírito hoje, agora. Diversas vezes, os terroristas do Boko Haram tentou invadir a sinagoga das nações lá do saudoso Tibi Joshua e caíram endemoniados lá. Foram para colocar bomba em tudo lá e caíram endemoniados. O diabo foi envergonhado. Às vezes ele andando na rua, tomando arma de pessoas que estavam armadas, levantar a mão e cair endemoniados. Vocês entendem o que eu estou falando? Então eu fico a pensar que isso depende muito do tipo de evangelho que a gente recebe. Entende? Porque Deus, ele não mudou. Agora, se você receber uma teologia engessada de que Deus fez no passado, olha o que o diabo fala através desses teólogos. Dizem que Deus só operou em 3 períodos. Eles dividem o período dos milagres, da ação de Deus, em 3 períodos. Quais foram eles? O período de Moisés, os milagres que houve através de Moisés, quando tirou o povo do Egito, etc e tal. O segundo período, o período de Elias e Eliseu. E aí vocês conhecem a história de Elias e Eliseu. E o terceiro período e último período de Jesus e dos seus apóstolos. Isso é eles que dividem assim, mas a Bíblia não fala nada disso. A nossa Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Vocês entendem? Então, o cara recebe uma teologia dessa engessada, e aí o diabo fica tripudiando, dando risada. Porque, não, aquele culto frio, que parece mais uma missa da Idade Média, aquela coisa que Deus está relegado ao passado. A estrela é quem está conduzindo o culto, e as pessoas ficam ali ouvindo a palavra. Amém, é a palavra de Deus, mas Deus tem mais. A palavra dele é viva e eficaz. Amém? A palavra dele não é morta não, talvez morta é quem está ministrando, mas a palavra dele é viva e eficaz, é poderosa. Então, quando você vir para o culto, venha com expectativa. Observe aqui que eles oraram, e qual foi o resultado? Veja aí o verso 31 do capítulo 4. E tendo eles orado, orar com expectativa, irmãos. Amém? Porque eu vejo os milagres, porque nunca deixou de acontecer as manifestações de Deus em nosso meio. Porque eu oro pela graça de Deus com expectativa, mesmo nos meus piores momentos. Eu nunca deixei de crer que Deus vai fazer naquele dia, e não importa o quanto, desculpe a expressão, eu o tenha o aborrecido com as minhas fraquezas. Você está entendendo? Eu vou estar sempre crendo, eu vou estar sempre aberto, eu vou estar sempre disponível. E não faz muito tempo que eu falei para vocês, eu estava falando com Deus há algum tempo atrás. Eu digo, por que eu, Senhor? No meio de pessoas moralmente talvez muito melhor do que eu,
Pessoas, enfim, em termos de moralidade, de espiritualidade, dão de 1000 a 0 para mim. Por que eu? E o Senhor diz: porque você está sempre disponível. Mente entregue, disponível para Ele. Ele não usou o rei que estava lá no palácio. Nos dias de Eliseu, Ele usou os 4 leprosos. Amém? Que estavam lá no campo, judiados, separados da comunidade. Deus podia usar outros melhores. Deus foi lá e usou os leprosos. Por quê? Porque os leprosos estavam disponíveis. Mesmo sem eles saber, vai sair isso aí mesmo, viu? A gente já está lascado mesmo. Então, se a gente chegar lá no acampamento, pelo fato de ser leproso, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também de fome. Então a gente vai de qualquer maneira. É no nosso rampante, às vezes na nossa ignorância, que Deus nos usa. Vocês estão entendendo? A gente quer uma coisa comedida, meticulosa, programada, tudo se encaixando dentro, né, dos nossos erros e acertos. Deus não está nada, entende? Deus só quer o coração para servir. Deus sabia que aqueles 4 homens iriam se beneficiar dos despojos dos assírios, mas também iriam ter o ímpeto de anunciar o que Deus havia feito, para suprir outras pessoas. Vocês estão entendendo? Eles não ficaram ali pensando, calculando o que deveriam ou não fazer. Simplesmente eles se beneficiaram, diziam: vamos levar esse negócio à frente. Vamos compartilhar lá com o reino, porque quem sabe foi Deus que nos trouxe aqui. E assim o fizeram, e cumpriu a palavra que havia saído pelos lábios do profeta Eliseu para o rei. E o capitão lá, cheio, né, de autoridade, diz: eu duvido que amanhã vai ter carne. Eliseu olhou para o infeliz e disse: você vai ver e não vai comer, só vai ver, nem um cheiro ordinário. E aí, quando as mulas começaram a chegar cheias de alimento, ele ficou apestado no meio da turma, os cavalos passaram por cima e ele morreu. Entende? Pessoas simples, leprosas, que não tinham nenhuma, não tinha nada de que se exaltar, simplesmente se entregaram. Então, eu quero que você entenda aqui, que Deus quer coração disponível. Quando você vir para o culto, venha, não só para acompanhar os louvores, para ouvir a palavra. Você mesmo pode ser pego aí pelo Espírito de Deus. Ele pode te usar da maneira que Ele quer. Esteja aberto, esteja disponível para o Espírito. Aí quando você vê aqui o texto que nós lemos, capítulo 4, 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Cheios. E ao estarem cheios, o que fizeram? Anunciaram a palavra. Foram cheios para quê? Para servir. Amém? Você fica pedindo a plenitude do Espírito aí, e aí? O que é que você está fazendo com isso? É só o prazer de falar em línguas estranhas? Não. Ele quer que você seja cheio para servir, para ser útil, para ganhar almas para o reino dele, para edificar aqui o corpo. De repente Deus vai usar você aqui em dons que eu não sou usado. Você entende? Deus quer usar você. Deus me usa de uma forma, mas quer usar você de uma forma diferente. E você fica aí abestalhadamente olhando só para o pastor, esperando que Deus use o pastor. E Deus quer usar você. Vai sair isso aí. Você entende? Não existe estrela, não existe pessoas de destaque
no corpo. Pelo contrário, Paulo diz que aquele membro do corpo que julgamos mais vergonhoso é o que é mais útil. Todos nós somos úteis. Amém? Todos nós. Seu Antônio que está lá atrás, todos nós somos úteis. Todos nós. Então, quando vir para o culto, venha com essa expectativa. Deus, eu estou aqui. Estou aqui para servir. Se quiser me usar, toma-me nas tuas mãos. Do jeito que o Senhor quer. Se coloque, começa a se movimentar. Aí, começa a se mover. Porque não adianta você ficar recebendo tantas informações e não processar isso. Eu estou vendo muita gente aqui, nada contra, tá? Estou vendo muita gente obesa aqui. Né? Muita gente obesa de conhecimento. Mas tem que começar a se exercitar, a entrar na academia do Espírito Santo, a queimar essas calorias aí, se colocando a serviço do Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos. O Espírito Santo continue falando em cada coração.